aqui mais uma vez, uma live bem produtiva aí, se Deus quiser, abençoadora. E hoje eu estou com uma convidada super especial, Magali Leoto. A Magali pode ir entrando aí, tem bastante gente entrando já. Magali, ela é psicóloga. Tudo bem, pastor Marcelo? Ela é psicóloga, conferencista, palestrante. Ela trabalha com seu esposo, Sérgio Leoto, com casais também. Muito bom trabalho de cuidado com casais, né, Magali? E Deus tem abençoado o ministério deles assim de uma forma muito, muito poderosa. Com certeza, muitas vidas abençoadas. Oi, Má. Oi, Janice. Prazer ter todos vocês aí hoje. Sejam bem-vindos nessa live muito boa, né? Que Deus nos abençoe aí, que a gente consiga responder, né, todas as perguntas aqui. Você está me ouvindo bem, Magali? Tô super te ouvindo bem, tá Tá. ótimo. Tá tudo bem? A luz, tá tudo certo? Tá. Então tá bom. Essa é uma Então luz que eu vamos começar, consegui. né? Vamos começar. Nós Vamos. temos aí algumas perguntas, algumas pessoas se identificaram, outras não, mas vamos estar aí falando um pouquinho sobre as nossas emoções durante esse período de pandemia, né? Sejam bem-vindos, quem está entrando aí, muito bem-vindos. E a Já nossa entrou uma amiga aqui, hã? Jailze. Já entrou Diailze, uma amiga também. prazer, seja bem-vinda. E vamos começar com as perguntas? Vamos, só deixa eu dar um oi pro Tá. pessoal, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com E você, né? Eu acompanho seu trabalho, sou sua fã, obrigada. compartilho as suas quando você põe os Os seus vídeos, né? vídeos e tal, Isso. acho bem interessante. A Sara, para o meu pessoal que está entrando aqui, ela está lá em Kosovo. É Kosovo que Isso. fala? Kosovo, Kosovo. Kosovo, mas tem algumas pessoas também que falam, algumas regiões que falam Kosovo, né? Kosovo, Kosovo, é. mas Eu é já vi Kosovo. na capital, Pristina, né, com a sua Isso, família, foram para lá trabalhar. E ela tem esse trabalho bem bacana com as mulheres, muito isso. interessante para quem gosta de a maquiagem, cuidar do É, bem-estar da mulher. É só falar isso. com a Sara. Eu tenho um trabalho. Tudo bem, Sérgio? Prazer. Eu tenho um A minha irmã trabalho já entrou aqui. aí também. Foi um prazer também. Eu tenho um trabalho com mulheres aqui, um trabalho com saúde, beleza e bem-estar. Tenho canal que divulgo o que eu faço um pouco com elas aqui. E eu tenho aproveitado, colocado algumas coisas, algumas lives interessantes também nesse canal. Com certeza para Mirelle, eu sei? Mirelle, é minha irmã. Mirelle, isso, prazer. Para estar trabalhando, né, com autoestima, com cuidado com a mulher. Mas hoje a live não é só para as mulheres, né? Hoje a nossa live é para a família toda, porque emoções fazem parte de cada um de nós e realmente foi um ano muito difícil, como eu coloquei na minha chamada para muitas pessoas. Foi um ano muito difícil, né? Estar confinados. Então, como que ficou as nossas emoções? Como que ficaram as nossas emoções nesse período de pandemia? É isso que nós vamos estar conversando hoje. Elas Tá ficaram travando? bem abaladas, né? É, bem mesmo. E vamos aproveitar a nossa primeira pergunta, que é bem isso, né? Por que as nossas emoções foram tão abaladas nesses tempos de pandemia? Então, por que que tanto sofrimento emocional nesse período de confinamento? Olha, Sara, vamos combinar. A gente já vivia um tempo muito de estresse, É, né? Até mesmo, não só nas grandes cidades, até eu tenho
eu sou do interior, eu tenho parentes no interior. Parece que até morar no interior também agora já é bem estressante, né? Bem estressante. Mas, e de repente, caiu um meteoro na nossa cabeça, né? O inesperado aconteceu. E aí nós tivemos que reformular tudo que estava à nossa volta, desde o nosso trabalho, a família, a nossa cabeça, o nosso relógio biológico, tudo mudou. E o estresse é justamente isso, é qualquer coisa que aparece e nos tira do normal e nós temos que nos adaptar a alguma coisa. Então, se nós já estivéssemos vivendo uma vida mais ou menos, né, tranquilinha, ainda tudo bem. Mas não foi bem assim, né? Então, essa coisa, muita gente teve que aumentar a sua jornada de trabalho, o seu trabalho, principalmente nós, mulheres, né? Porque agora a gente saía, agora não, agora você tem que lidar com tudo dentro de casa, né? Mas uma coisa que eu quero destacar já agora, se alguém não for ficar até o fim, que para nós é inesperado, mas nós temos Jesus, e Jesus, para ele, não tem o que é o inesperado. E nesse tempo aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção foi como Jesus tratava o inesperado. E ele, logo também, no início do seu ministério, que nós temos relato, ele chega numa festa e acaba o melhor da festa, o vinho. E já vem a sua mãe lá, né? Não, fica tranquilo, meu filho está aqui. E ele vem e resolve o problema ali, né? Faz a multiplicação do vinho, como nós já sabemos. Então, é muito interessante como a gente aproveitar esse tempo para que nós possamos também aprender muito, e principalmente com Jesus, sabendo que para ele nada é inesperado, né? É verdade. E aí, se imaginar ficar todo mundo junto, é justamente isso que nós vamos falar na segunda pergunta, né? Ficar mais junto nesses tempos de isolamento social. Parece que gerou mais conflitos ao invés de melhorar os relacionamentos. Que coisa, né? Você podia falar assim, puxa, que bom, vou ficar mais tempo com meus filhos, que bom, vou ficar mais tempo com meu marido. E aí gerou tanto conflito. Esse é o problema, né? O fato de ficarmos mais tempo juntos gera mais conflito, né? E nós, quando com as pessoas que nós convivemos mais intimamente, é aí que a gente mostra quem realmente é, né? E nesse momento, como nos pegou assim de surpresa, então olha a tensão que ficou. E uma coisa que eu tenho observado também, que a gente observou, né, aqui tratando de casais, etc., é que muitas vezes o relacionamento já não estava bom. E o isolamento, né, ele só veio potencializar aquilo que já existia. E aí é muito triste, né? Porque a hora que você está junto é que você mostra realmente como nós estamos, né? Se a gente está bem um com o outro, se a gente consegue se comunicar, se a gente consegue... Porque é na pressão que a gente mostra quem realmente é. Mas, infelizmente, as estatísticas não mostraram isso, né? Que quanto mais a gente fica perto, mais as dificuldades aparecem e o quanto que nós não estamos preparados, né, para lidar com pressões e problemas. Mas o mais interessante de tudo isso é que cada um tem ou pode reagir a tudo isso de uma maneira e pode escolher como eu vou lidar. O estresse trouxe realmente, o confinamento trouxe mais estresse? Trouxe. Mas como eu vou reagir a tudo isso, que é o nosso caso aqui com as emoções, né? É de minha responsabilidade. E por isso que é muito importante a gente estar conversando sobre isso aqui, né? Porque tem muita gente que às vezes está fazendo coisas porque não tem uma orientação, ou foi pego tão de surpresa que
no fim acaba extrapolando, descontando no outro, descontando no marido, descontando no filho, e não vai, né? Eu fico pensando, Magali, porque assim, você até conversou, falou um pouquinho sobre isso já no início, né? Como que foi a questão de você, de repente, mudar sua rotina? Então, você tem, né, aquilo que é normal. Os pais vão trabalhar, os filhos vão para a escola, tem aquela rotina. Para a criança, então, difícil. Para a gente foi difícil, imagina para as crianças. Então, você tem aquela rotina, né, de sair de casa, de ver pessoas, de ter contato com outras pessoas. Você tem uma vida social, você, enfim, vai na igreja, vai num clube, vai num parque, você tem um movimento, né? De repente, todo mundo é obrigado a ficar dentro de casa. É. E aí você tem que dar conta do seu trabalho, porque você continua trabalhando, tem que estar dentro de casa, mas aí você tem que dar conta do seu trabalho. As crianças não entendem, mas meu pai e minha mãe aqui dentro de casa, eles podem me dar atenção, por que eles não podem me dar atenção? Não é? Pequenininho, então, pior ainda. Eu já não estou vendo meus amigos, eu já estou tendo que ficar aqui. E demorou ainda para alguns lugares, algumas escolas, mandarem, se adaptarem ao sistema de ensino online. Então, ficou meio que todo mundo perdido nessa. Ficou muito confuso, né? Os primeiros meses, então, foi mais difícil ainda, porque você tinha crianças que não tinham uma orientação correta da escola, o que fazer, o que não fazer, os professores completamente perdidos em uma nova tecnologia, como lidar com uma turma, todo mundo só te olhando e você tendo que dar aula e controlar tudo aquilo. E você tem os pais que precisam trabalhar, dar resultado na empresa, com os filhos dentro de casa, e sem aquela parte que nós, os seres humanos, precisamos, que é a parte do descanso, do sair, do relaxado. Então, realmente foi um período muito difícil. Está sendo um ano muito difícil. De adaptação. Como estão dizendo, o novo normal. O novo normal. O Né? novo normal. E no meio de tudo isso, muita gente doente dentro de casa e muita gente perdendo seus entes queridos. E mais um estressor ainda, que é você quando com medo de pegar a doença e ainda transmitir para os outros, né? Esse aqui também é mais um estressor ainda que a gente tem que lidar, né? E eu lembro que, eu não sei como que foi aí, no início aqui, é engraçado como que é a questão de relacionamento humano, né? No início aqui, quando saía, que a gente só podia sair com máscara e, enfim, aqui precisava de luva e máscara. Então você saía na rua, tinha que sair com horário estrito. Você saía, você olhava a pessoa, já desviava. Às vezes olhava até fio. Falei, gente, olha que ponto chegou o relacionamento humano, né? Você olhava feio para as pessoas. Hoje não, hoje a gente já está um pouco mais adaptado à nova situação. Não tem tanto medo. Andar na rua. Todo mundo de máscara já dá uma certa agonia, assim, né? Nossa, onde parece coisa de filme. Parece que nós estamos. Então, tudo isso acabou gerando muitos problemas emocionais, né? Ai, Jennifer, a Jennifer está falando aqui, eu quase separei, mas as crianças que eu mais me pesou, porque são 3 crianças para dar lição e eu nunca tive paciência. Ainda tem isso, né? Essa adaptação com as escolas, né? Ter que você ser o professor. Realmente está sendo muito difícil. Você tem quantos filhos? Você tem filho pequeno ainda? Eu tenho 2, eu tenho um adolescente e eu tenho uma de 11. E eles fazem homeschooling. Esse ano estão fazendo, já fazem. Mas eu tenho que acompanhar.
Então já estava mais ou menos acostumado com Um ele pouco cuidando mais. de casa. Que bom, que bom. Mas Então, muitas modificações mesmo, trabalhar com limites, né? é, Reformular, é um novo código, um novo acordo. Teve que se fazer um outro contrato dentro de casa, né? é, Porque não é porque agora o papai e a mamãe estão dentro de casa que eles estão 24 horas disponíveis, né? Até os seus filhos já são maiores, eles é, ainda entendem um pouco. entende Mas mais. as crianças não conseguem entender. Então, muita Uhum. gente, às vezes, está fazendo uma reunião, vem um filho que se machuca, que cai, que quer um chorinho, que chora, que quer um leitinho. E, então, é difícil, né? Mas não impossível, que tem que realmente mostrar para o filho, colocar os horários, tudo direitinho, né? Não é porque que agora estamos todos. Não Tá é em todo dia que casa, é né? domingo aqui, É, né? É feriado, não é porque nós estamos de é. férias. Né? Mas, assim, ter uma rotina de horário, ser bem Isso é firme, importantíssimo. a hora que acorda, a hora que é para estudar, a hora que é para brincar, a É, hora que é para tomar banho, a hora que é para jantar, a hora que é de. Tem que ter, porque se já tirou da rotina, então a gente tem que estabelecer uma rotina mínima, porque é, senão aí eles ficam confusos mesmo, é. né? E os limites, olha, agora a mamãe está trabalhando, né? Já tem um Uhum. lugarzinho meio diferenciado para ver que ali é o lugar de trabalho da mamãe. Porque às vezes a gente acha que numa criança, a criança é inteligente, viu? É sim. É sim. A criança entende, sim. A gente acha que não, mas eu tenho relatos assim de muitas famílias, assim, né? De que as crianças realmente, e quando eles entendem, eles ficam até mais assim cuidadosos e detalhistas do que os próprios pais. É, Eles cobram muito mais, né? é interessante você falar de rotina, porque quando nós começamos o homeschooling aqui em casa, a primeira coisa que nós fizemos é manter a rotina de escola. O mesmo horário de acordar, o mesmo Muito bom. horário de iniciar a aula, horário para dar pausa, horário para fazer educação física, porque eles Ah, que precisam legal. Uhum. de rotina. E não é Isso. porque estão dentro de casa que, bom, já não estão com amigos, já não estão com, né, com a professora ali. Vai, por exemplo, ficar sem a sua pausa, vai ficar sem a sua educação física. Lógico, se você está em casa, você precisa dar conta disso também, né? Porque eles precisam disso. Então, a rotina, muitos pais, eu trabalho com mulheres, né? Ah, mas é difícil acordá-los cedo. Eu também não acordava quando ia para a escola, Uhum. né? Uhum. Então, continue, porque aí, assim, enquanto ele está estudando, não sei como que tá as plataformas aí no Brasil, mas enquanto está estudando, você tem o seu espaço, como você falou, mesmo que seja na mesma mesa, meu espaço de Uhum. trabalho, tem que ter isso. E a rotina para a criança é importantíssimo, né, Magali? Muito importante. E É mesmo onde ela que se esteja sente na segura. mesa, e mesmo que esteja na mesma mesa, cada um cuidando do seu lugar, não Isso, espalhar na mesa inteira para isso. atrapalhar o outro, porque são nessas pequenas coisas que você vai até ajudando a criança a construir como é que se vive em família, como é que se vive em equipe, como é que Sim. se vive com gente, porque senão depois, quando cresce, amiga, vira tudo adulto egoísta, espaçoso, que acha que pode fazer o que quer. Que pode passar. Porque lá dentro de casa não teve isso. Eu tinha É, todo o espaço do mundo, era tudo meu, era o reizinho, né? E aí chega lá fora, o mundo é outra o coisa, mundo né? é outro, né? Não sabe Sim. lidar com frustração, não sabe lidar com perda. É, Então a gente tem que realmente ficar firme nessas questões com os nossos filhos. Isso é muito importante, para não esquecer que nós estamos formando é, uma estrutura, né, dentro deles, que eles precisam aprender a lidar com limites. É claro, não é como antigamente também, é, né? é. Autoritarismo, mas Sim. com autoridade e firmeza. Eu falo que a orientação dos pais, e a Bíblia é muito clara,
em relação a isso, né? Que é quando você ensina, quando você inculca, e lógico que aquilo que você vive, gente, é uma frase, mas é verdade, aquilo que você vive fala muito mais alto do que aquilo que você diz. Isso é verdade. Você está ensinando princípios, você está ensinando limites, você está ensinando rotina. Isso, se você também não viver, eles, o que eles vão seguir? O que você está falando ou o que você está vivendo? Né? Ah, minha mãe me dá comida todo dia em tal horário, mas ela só vai almoçar quando ela consegue parar de trabalhar. Não é assim. É sentar junto no mesmo horário, é ter rotina de família, né? Uhum. Então, ah, não, tal pessoa tá lá, meu primo, não sei quem, acorda a hora que quer e eu tenho que acordar cedo, sou criança. Então, você tem que ter aquele, né, rotina e limites. Lidar com a frustração é importante nesse período também, porque acho que qualquer período, né, saber lidar com essas coisas é importante para a formação do ser humano, né? Isso aí. Vamos lá, vamos Tá lá. dando uma travadinha, mas você tá pegando aí, né? É, volta e meia dá uma Para mim travadinha. tá ótimo. Aqui tá bom? Então tá bom. Então vamos seguir. Tá ótimo. Para mim não travou, Ah, não. sim. Quais os sintomas que sinalizam que as emoções não vão bem e precisamos fazer algo para não entrar em colapso? Olha, isso é muito importante, prestar atenção nos sintomas. Porque a gente é muito desse aí de deixa para lá, né? Ah, não é nada não, não é nada não. E a ansiedade, gente, é perigosa e traz consequências gravíssimas, inclusive doenças, né? Desde doenças do coração até outras, né? Mas olha, começou a ficar irritada demais, falta de paciência, né? Intolerância, hiperatividade. Tem gente que vão para os dois extremos, né? Ou vai para hiperatividade, faz de tudo, que não para, parece que aqui no Brasil a gente tinha aquela propaganda das pilhas Duracell, É. enquanto todo mundo já está arriado, E a aquela tá filha lá tá assim, lá. né? E tal. Então, isso ela falar, não, olha como eu trabalho, olha como eu sou, como eu tô. Não, calma, isso é sintoma, né? Que o corpo precisa uma hora relaxar. Ou É, então vai para o outro lado, que é a preguiça demais, né? Que aí é. não quer fazer nada, tudo fica lento, ai, tudo é um parto Um fazer, né? peso, né? Mudanças também no sono, no apetite, muita reclamação do pessoal é a questão do sono, né? Porque o relógio biológico, o nosso cérebro, porque a gente tinha esses marcos, né? Olha, eu acordei, eu vou lá, vai para fora, vai para a rua, quem trabalha, né? Tinha aquela Aham. rotina, o corpo estava acostumado, que a gente chama com a vigília, né? Que ficávamos Uhum. vigilantes. Então, tinha muito bem a hora de ficar acordado vigilante e a hora do corpo já ir se tranquilizando, que é a hora do sono. E É. isso ficou muito Mudou. confuso, porque a gente não sai do mesmo espaço. O que É, acontece? O corpo não diferencia, o cérebro não diferencia. E até relaxar, acalmar e tudo, nossa, o sono não vem, né? Então a gente tem até que fazer algumas coisas para avisar o corpo que é. ó, chegou a noite, que Preciso agora dormir. ir parando para começar a ter a melatonina no organismo para poder É, dormir. Senão o corpo, se deixar, se a gente fica nesse hiperativismo, o negócio vai embora, né? Se deixasse uhum. até outro dia, né? Mas temos que educar, tivemos, né? E quem não fez isso ainda, fica aí esse alerta para novamente reeducar o seu organismo. Porque quando nós ficamos muito estressados, nós jogamos o hormônio do estresse no sangue, que é o cortisol. E aí o cortisol ele acaba com os outros, ele fica forte, ele acaba com os outros hormônios que nos relaxam. É, Então, mas só que quem tem que fazer esse equilíbrio somos nós, porque o organismo ele só é.
reage, né, ao que ele está vivendo. E com isso atrapalha a nossa imunidade e a gente fica mais suscetível a ter o coronavírus. Né? Que é uma das coisas que mais tem dado, né? A questão de você não estar com a imunidade boa. E uma coisa que é interessante, nós já falamos aqui sobre rotina, e eu acho que essa questão de você mostrar para o seu corpo que esse é o horário de dormir, ajuda muito a rotina. Né? Eu tenho horário de acordar, eu tenho horário de comer, eu tenho hora de trabalhar, eu tenho horário de pôr meus meninos para estudar, para poder, enfim, tem rotina, horário de jantar, horário de brincar e hora de dormir, né? E o cérebro e essa rotina ajuda muito nesse processo. Novamente. É isso aí. Muita gente reclama mesmo de insônia demais, não consegue dormir. E aí embola tudo, né? Não dorme de noite, vai acordar de manhã no outro dia, já daí não rende, né? Aí dá aquela cochilada à tarde, aí de noite já não consegue dormir no horário de novo, então fica um ciclo vicioso. A rotina é realmente. Tem mais algum sintoma? Não. É mais prestar atenção mesmo na irritabilidade, na intolerância, né, no humor, né? E também no próprio corpo, observar o próprio corpo, como é que está. Porque se a coisa estiver bem difícil mesmo, tem que até buscar ajuda médica mesmo. Até porque nosso corpo acaba tendo muitas doenças psicossomáticas, né? Aquilo que você vai... Quem assiste as minhas lives sabe, eu falo um pouco disso, porque realmente tem muita gente que tem tantas doenças, o que é isso? É ligado às emoções, né? E é ligado a essa próxima pergunta, que diz assim, quais os perigos de não lidarmos bem com as nossas emoções? É isso mesmo, há perigos. Que perigos são esses? Como nós não sabemos lidar com as emoções, ou é difícil lidar com a emoção, então a gente tem 3 coisas que nós fazemos. Primeiro, a gente nega. Essa é a maior defesa do ser humano, é a negação. Não está acontecendo, não estou assim, não. Mas você não está dormindo, você está... Não é nada. A gente minimiza muito, né, as situações. E aí não vai tratar depois. A outra são as nossas falsas crenças. Primeiro, aqueles que, né, que são cristãos ou que têm uma fé, né? Não, eu sou forte porque Deus vai estar comigo. E vai sair na rua e não põe máscara, né? Não faz isolamento e acha que tem uma proteção extra em cima da pessoa, né? E não é. Nós estamos aqui no mundo, né? A gente não está isento, né? E a outra coisa também é nós sermos incoerentes. Que às vezes você até faz o outro lado, né? Se vitimiza demais e a coisa também não está tão assim, né? Então aqui fica essa fala incoerente, né? Com aquilo que é a realidade e aquilo que realmente você diz ou que você sente. Então a gente tem que ter essa coerência da razão com a emoção. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção mesmo. E nada melhor do que a outra pessoa, as pessoas que nós convivemos, né? De estar sinalizando para nós. Peraí, você está negando o que você está sentindo. Você está sendo incoerente. Você está falando uma coisa e vivendo outra. Vivendo outra. Por quê? Porque vai gerar aquilo que você comentou, as doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças psicossomáticas, elas começam no emocional e vão para o corpo. E nós sabemos que já de 70% a 80% das doenças que nós temos começam no emocional. Aí já viu, aí é uma enxaqueca, aí é uma dor na coluna, aí é uma dor aqui, dor ali, né? E no fundo é só um sintoma de que as coisas não vão bem. De as coisas não estão muito certas. De certa forma, ela é boa. Como uma doença pode ser boa? Porque ela nos sinaliza que alguma coisa até verdade. O emocional lá você já passou do limite. Você tem que fazer alguma coisa.
Então, a doença, ela vem, ela sinaliza e ela nos protege da morte. Porque se você não tratar, se você não for atrás, você Se você não vê pode os, sim. se você não vê os Ou então, sintomas, né? Você não vai ela nos tratar, protege né? da, ela nos protege da morte ou da loucura, né? Porque também, se você não cuidar das emoções, você pira, né? É, é. Então, É, aí fica a perguntinha, né, para nossas amigas e amigos. Você nega suas emoções? Você minimiza? Você altera, né, demais? Ou você realmente experimenta suas emoções, trata ela como ela realmente é, né? Ou você vive dando desculpas, né? Para o que você faz com as suas emoções. Tem gente que fala assim: ah, eu não sou muito boa com esse negócio de sentimento, não. E aí vai deixando para lá. Ah, eu não gosto de mexer com emoção, com esse negócio de emoção, que é coisa muito confusa. Ou então, ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa muito sensível. Outras não, olha, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita culpa. E aí acaba, porque acho que já tem tudo isso, não, já não vou mexer mais com já não emoção, porque aí preciso mais resolver, né? É. nem aquela pessoa assim, sabe? Eu não vou em médico, não, porque eu vou em médico, eu só acho doença. É a mesma coisa com as emoções. Deixa a minha emoção guardadinha lá, É, quietinha, porque quanto mais eu mexo, mais pior ela vai fica. me fazer problemas, né? E a gente tem também as crenças, eu falei em crenças falsas, aquela crença que mulher é assim mesmo, mulher é mais emocional, mulher é mais sentimental, é porque eu sou mulher. E aí não vai ver tratadas. E o homem é o pior, que disseram para eles que homem não chora, então Aí ele eles vai também não guardando. entram em contato com as emoções e aí embola todo o meio de campo, né? É, aí fica pior, né? É. É, então, guardem aí as perguntinhas da Magali. O que que você tem feito? Tem negado alguma desses sintomas? Né? Não pode, né? Temos que cuidar, né, Magali? Temos que nos cuidar, temos que nos perceber. Quando eu trabalho muito a questão de autoconhecimento, quando eu trabalho de autoimagem, e eu falo muito, a gente tem que se perceber. Por que que eu estou irritada hoje? É só questão hormonal, por exemplo? A mulher tem esses picos hormonais. É só questão hormonal? É algo que está acontecendo que tirou da rotina, no emprego, com o marido, com o filho? Ou não? É uma irritabilidade constante e que aí eu tenho que tomar cuidado, né? Então, esse autoconhecimento é super importante. Você se olhar, você se perceber como pessoa mesmo. Como que andam as minhas emoções diante de um conflito, diante de um... você até falou, né, Magali, no início, como que eu vou lidar com esses conflitos, com essas emoções nesse período, né? Não é... A gente vai ter, sim, muitos problemas. Como que eu lido com tudo isso é que é importante. E a gente só sabe como vai lidar se a gente se conhece. Se percebe o que, que é que naquele momento eu estou sentindo, se é normal, né, de uma preocupação normal realmente, ou se é excessivo, o que, que é, né? Isso aí, uma das perguntinhas, três perguntinhas básicas para a gente lidar, né, com as emoções, essa coisa de autoconhecimento, de se conhecer. A primeira coisa é vivenciar esses sentimentos, né? É. Realmente entrar nessa realidade dos seus sentimentos. Então, a primeira pergunta é: o que eu estou sentindo? A Uhum. segunda, ou então, como eu me sinto hoje? Como eu acordei hoje? Como é que eu estou? Né? Para não ficar com aquela falsa impressão que eu estou assim, não é porque eu estou hiperativa, é que eu estou feliz. Aham. Entendeu? E a Uhum. outra, além de você saber o que você está sentindo, é, você, como eu me sinto a respeito disso. O que, que isso está Sim. fazendo em mim, esse É. sentimento? Entendeu? Isso é Uhum. muito importante. Seja com relação à sua profissão, ao seu cônjuge, a um amigo, a um parente, à sua mãe, aos seus filhos, né? Você realmente entender
que emoção que você está sentindo. E para isso eu quero agora dar uma dica, que isso aqui vai ser assim o auge da nossa conversa, que depois eu até quero, até se você quiser colocar lá no seu Insta esse quadro, para as nossas queridos amigos aqui e amigas, para ajudar a dar nome, porque a primeira coisa para a gente lidar com as nossas emoções, além de vivenciar, é dar nome para elas. Porque eu sei o que eu estou sentindo, aí eu posso trabalhar com isso. Trabalhar o que, né? A gente não tem aqui como mostrar, mas depois eles vão ter, se quiserem, né? Tá. Pode pedir que a gente manda ou a gente coloca no Instagram. Tá. A raiva. Temos as emoções, elas são como as cores. As cores não têm as cores primárias e as secundárias? Sim. Né? Que a gente aprendeu lá na escola. As primárias é o vermelho, azul, verde, amarelo. Aí, né? Depois a gente pode trazer outras, dali formar outras cores. As emoções, elas funcionam da mesma forma. Ela tem isso tudo é pesquisa, né? O nosso corpo, ele produz as básicas, mas dessas básicas trazem outras. Então, por exemplo, essas básicas são a raiva, a tristeza, o medo, o desgosto. Olha, tudo isso são emoções básicas. E aí a vergonha. Então, essas são as mais difíceis, mas nós temos que balancear as nossas emoções no nosso dia a dia, fazer um equilíbrio, porque nós também temos que ter emoções de prazer, emoções como o amor, os sentimentos do amor, e também até surpresa. Você acredita que as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente precisa de vez em quando se surpreender com alguma coisa para que a gente possa se equilibrar? Então, olha, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar aqui, ó. Hoje, como você, eu não falei que a pergunta que você faz é como eu estou me sentindo? Então, hoje, ou nessa última, nós estamos no sábado, essa semana, você passou por muita contrariedade? Por muita irritabilidade? Por muita hostilidade, né? Foram hostis com você e tal? Ou até chegou a ficar furiosa? Se você teve tudo isso, no fundo, a base é a raiva. Você está sentindo raiva. Então, se eu me sentir contrariada e irritada, eu já tenho... Aí eu faço esse exercício. No fundo, eu estou com raiva. Então, como eu lido com isso? Vou buscar aquilo que me provocou raiva. Vou tratar do que me provocou raiva. E aí, o que me provocou a raiva? Foi uma coisa tão forte, assim, que teve que me tirar tanto assim do sério. Do sério, né? Aí a gente analisa e fala assim, não foi tanto assim. Pronto, olha aí. Eu já dou aquela amenizada. Ou, se eu sei que aquilo está me provocando a raiva, então eu vou tratar de cuidar para que não resolver o aconteça problema, mais. Né? E aí eu já vou estar com a raiva controlada. Então, você vê a importância da gente saber o que nós estamos sentindo? Para eu saber a causa e tratar da causa. Essa é o processo de como a gente lida com as emoções. Agora, se você sentiu sofrimento, dor, aquela autocomiseração que a gente fala de vitimizar, ai, que dó de mim, só acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim, né? Sentiu, assim, até solidão, aquela coisa assim, você tá até no meio de gente, mas eu me sinto assim, sozinha e tal. Sabe o que no fundo, que você tá sentindo, que você tem? É tristeza. Olha a diferença da raiva e da tristeza. E aí, se eu diferencio a tristeza, eu sei que isso é tristeza, então eu vou cuidar do quê? Daquilo que me está causando tristeza. Sim. Não vou ficar lá curtindo aquela tristeza. Por quê? Porque se eu não trato disso, eu vou entrar. É uma roda viva. É um negócio assim que te leva para a solidão, para a depressão. Né? Você começa com autocomiseração, com dó de mim, dali a pouquinho você já está, né,
sofrendo, dali a pouquinho você entra no desespero, daqui a pouquinho você entra na depressão, daqui a pouquinho você está na solidão e acabou. É, Entendeu? É uma escada abaixo. Então, se logo no início isso está me causando sofrimento, então eu estou triste. Vou cuidar da minha tristeza, né? Outra coisa, você sentiu ansiedade, muita impaciência, nervosismo, e até mesmo parece que deu um negócio dentro de você, um horror, uma sensação até meio de horror. Isso já é o auge, né? uhum, Ficou até aterrorizada, né? Sabe o que no fundo você tem? Não é é, raiva. Medo. medo. Você está com medo. Então, ansiedade, impaciência e nervosismo é medo. Que Então, coisa, se eu né? estou com medo, aí é pior ainda, né? É, Senão eu não estou nem confiando em Deus, né? é, Porque a gente sabe que o medo entra por um lado, por uma porta, a fé sai pela outra, é, né? é. Então, E é tem tão que prestar sério que atenção. às vezes as pessoas ficam preocupadas, lógico, né? Todos esses sentimentos de raiva, de tristeza, é ruim, mas é interessante a questão do medo, que as pessoas não percebem, né? O medo te impede de se realizar, o medo te impede de confiar que você consegue fazer as coisas, de que você consegue lutar, de que isso tudo vai passar. Gente, como eu recebi pessoas falando assim, gente, nunca mais, Sara, isso vai passar. Será que a nossa Como vida nunca mais vai voltar ao normal? Então, assim, esse exatamente. medo, eu sei que é o medo do desconhecido, né? Vocês já Mas estão quando a ficando gente. até aterrorizadas, né? Isso gera um terror. E aí, como você falou, né? Quando você não confia em Deus, é mais difícil. Porque quando você tem Deus, você tem certeza que está tudo sob o controle das mãos dele. E aí você descansa nele, né? Esse É medo claro, todo. como essas emoções, elas vêm de uma forma involuntária, É, né? Porque está ligado com o nosso sistema nervoso involuntário. Mas o importante das emoções é que eu posso lidar com elas. é, Por isso que a gente está dando essas dicas aqui, é. né? Então, se você está ficando, já viu que está ansioso, impaciente, já está ficando nervoso com isso, já está até tirando meu sono, opa, então eu tenho que lidar com aquilo que me está causando medo. Sim. Está causando medo? É falta de grana? Né? Alguma coisa aí que está perturbando? Aham. Então vai tratar do problema para que esse medo acalme, Acalme. né? Se é alguma coisa que dá para você resolver, ótimo, vai resolver. Não negligencia, Sim. não procrastina, né? A negligência é saber o que você tem que fazer e não E não faz. fazer, né? Pior. Procrastinação você sabe o que tem para fazer e deixa para depois, né? É, E isso causa ansiedade, é. causa medo, né? Muito bem, vamos continuar? Olha, Vamos. se você sentiu desprezada, tédio, repulsa, né? Assim, aquela coisa assim, ai, não quero nem ver aquela pessoa. Ai, não quero nem estar nessa situação. Isso é repulsa, né? Uhum. Uma aversão, A sabe o que situação. é? É desgosto. Alguém provocou um desgosto em você. Ou você mesmo, né? Está numa situação que está trazendo muito desgosto para você. Uhum. Então, aquela situação que você quer evitar, né? Que você evita, que não resolve, que você vai deixando, encostando e tal, é porque você está sofrendo algum desgosto. Ou você mesmo se colocou nisso, ou alguém, se você sente isso pela pessoa, né? Então é porque alguma coisa. Então vai tratar do quê? Cuidar. Daqui, viu? Aí depois vem, se você sentiu culpa, constrangida, ai, tô constrangida de fazer isso, até mesmo humilhada, decepcionado,
Sentimentos comuns no nosso dia a dia. Sabe o que está acontecendo aí? Vergonha! Você aprontou alguma coisa. No fundo, né? Ou alguém fez você passar vergonha, ou você se colocou nessa situação. Então, como a gente vai lidar? Vai tratar daquilo que está causando vergonha. Entendeu? Mas a gente também tem que ter emoções. Então, olha, é legal a gente ter esse quadro, porque aí eu vou me examinando. Por quê? Porque num dia, ou na semana, ou num período, num tempo, a maior parte do tempo, gente, a gente não pode só ficar com essas emoções mais negativas, mais que, né, te atrapalham a vida. Por quê? Porque a nossa vida também tem que ter prazer. Sim. E prazer é. E aí, você tem sentido alegria, contentamento, alívio, aquela sensação de alívio. A gente precisa disso também. Para equilibrar, né, as emoções. Não é problema. Eu tô te vendo. Ah, então tá bom, que o seu aqui ficou congelado. Então, às vezes, até chegar numa empolgação. Nós precisamos desses sentimentos. Então, se na tua vida está faltando alegria, contentamento, empolgação, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, atividades, né? Que te dão prazer, né? Ou atividades, ou vai acertar os relacionamentos aí, né? Para ficar mais empolgante essa vida dois aí. Né? Empolgação, e aqui tem uma palavra que eu nem falei, que é êxtase. Né? Outro sentimento que nós precisamos equilibrar também, ter na nossa vida, é o amor. Né? E o amor, então, você tem sentido aceitação, confiança em si mesmo, né? Tem muito a ver e dedicação, né? Então, a gente se sente amado sendo aceito pelo outro, sabendo que o outro confia em mim, sabendo que o outro também se dedica até certo ponto a mim. E da mesma forma, eu para com o outro. Essa é a troca do amor. E de você para com você mesmo. Porque se nem você se aceita na sua presença, como que o outro né? Então, é esse exame que a gente sempre tem que fazer para equilibrar bem. Porque se tem falta de amor, sou euzinha que estou fazendo alguma coisa que o amor ou não está sendo correspondido, né? Ou eu mesmo não estou me amando. Se sabotando. E a gente sabe a premissa que ninguém dá para amar o outro se não amar. Se não se amar primeiro, verdade. E a outra é a surpresa. Tem alguma coisa nesses últimos tempos que você ficou comovida? Te deu uma comoção. Ai, nossa, eu fiz isso. Até eu mesmo fiquei surpresa com o que eu fiz. A gente precisa desse sentimento. Olha que interessante. Admiração. Você olhar para o que você faz e admirar aquilo que você faz. Ou ouvir, né, de outras pessoas que admiram. Nem que for um arrozinho gostoso. Ou uma saladinha, uma coisinha que você fez. Você tem que sentir essa sensação. Autorrealização, né? E o máximo é o espanto, né? Nossa, eu tô até espantada comigo mesmo. Né? Ou as pessoas, né, provocarem isso em você, fazerem essas coisas. Então, é uma questão muito importante também para o nosso equilíbrio. Então, a gente equilibrar essas emoções que eu disse, que são mais negativas, né? Mas elas existem e a gente precisa saber lidar. Que é a raiva, a tristeza, o medo, o desgosto, a vergonha, equilibrando com prazer, amor e surpresa. Simples assim, né, gente? Fácil!
Por isso que eu quero, né? Até posso passar para você, se as nossas amigas quiserem essa tabelinha, eu uso muito com o meu pessoal, né? Com os meus É. clientes. De usar, a pessoa veio muito assim, né? Para o atendimento, vamos Uhum. examinar o Vão que se é ver um isso que pouquinho? aconteceu. Aí, dali da base, a gente vai para o cerne, para o ponto da situação. Então, tá. O que está te causando medo? Aí a gente trabalha É. junto na sessão. Ó, não fica bem mais tranquilo? Eu acho interessante, assim, você falou várias vezes uma palavra que é bem importante. Eu Hum. descobri o que é que está incomodando, né? Descobrir, isso é raiva. Ah, não, isso vem de tristeza, isso vem de vergonha. Você falou em todas as vezes. Descobrir o que é, trata, tenta resolver. Porque realmente, quando você. Primeiro, quando você não sabe nem o que é, né? Não sei nem o que é que eu estou sentindo. Não vai Vou tratar o resolver. que nem eu sei que eu Não, tenho. não vai tratar, não vai, o problema não vai resolver. E muitas vezes aquilo que tem te incomodado, né, em alguém ou em tal situação, nessa autoanálise que você falou, a pessoa vai perceber, não, mas não é essa situação que está me deixando estressada. É uma raiva que eu tenho de outra situação, que é que a gente, quando a gente trabalha com casais, você também trabalha com casais, fala nisso, não é a cereja do bolo que deu, não, agora vamos separar, mas aqueles acúmulos de emoções e situações que foram acontecendo e não foram tratadas, é que essa pequena cereja do bolo desencadeia num processo mais difícil. Então, realmente, quando você se autoconhece, você percebe, ah, não, esse sentimento veio por causa disso, não é bem esse o caminho que eu estou levando, é isso. Então, é muito importante, né? Tratar, é muito importante. E aí, nós vamos entrar na próxima pergunta, que é justamente como tratar, mais ou menos isso, que é assim, dê algumas dicas de como ter uma vida emocional mais equilibrada. Uhum. É. Olha, nós, para termos uma vida mais equilibrada, a gente precisa ter algumas habilidades. Uhum. E eu quero estar agora destacando, porque não adianta, né? Falar assim, ah, que legal, aquela psi veio, deu aquela tabelinha dela, pôs um monte de Tá tudo coisa lá, certo. e agora, como que eu faço? Né? Uhum. Então é o seguinte, você precisa de algumas. Todos nós temos essas habilidades que eu vou falar aqui agora. Uhum. Mas você precisa desenvolver mais. Precisa Uhum. ficar mais esperta, entendeu? E a primeira coisa é isso que nós já estamos falando, a autopercepção, o Sim. autoconhecimento. Aquela capacidade de identificar e reconhecer os seus próprios sentimentos e as suas emoções. Não só as suas, mas também entender a linguagem corporal das pessoas nas quais você convive. Uhum. E aí, eu sempre vou falar assim para você ir fazendo um testezinho, tá? Uhum. Na autopercepção, ela vai do confuso ao consciente. Uhum. Então, que nota que você se dá? Você está mais lá de 0 a 10, né? Sendo que quanto mais nota baixa, mais perto do confuso. Quanto Uhum. mais nota alta, mais perto do Consciente. consciente. Uhum. Né? Então, examine a sua autopercepção, a sua capacidade de identificar suas emoções e seus sentimentos. Aqui, ó, essa tabelinha que eu coloquei. Você está tá expert nisso? Nossa, eu estou sentindo ansiedade, é assim, tô Uhum. com medo, entendeu? É esse tipo de reação, de autopercepção que nós precisamos para lidar bem com as nossas emoções. Uhum. Uma outra habilidade é a resiliência, que é a Uhum. capacidade de se recuperar emocionalmente de algo que acontece conosco de difícil. Uhum. Seja numa perda, seja numa discussão, seja numa frustração. Então, nós podemos ir desde uma recuperação lenta até uma recuperação rápida.
E olha, tem gente que às vezes é difícil de sair, hein? Tem gente que faz uma discussão lá com o cônjuge, com alguém, e fica remoendo aquilo, e remoe, e remoe. Isso não vai trazer bem nenhum, né? Então, isso chama-se resiliência. Vão melhorar a sua capacidade de se recuperar dos abalos. Porque, querido, eles sempre virão. Hoje nós estamos aqui com a pandemia, mas amanhã pode ser outra coisa. E aí, como é que vai ser? No nosso dia a dia mesmo, né? Preste atenção como você tem lidado com as suas frustrações, com os abalos, né? Aquilo que vem... Aquilo que te tira do seu costume, do seu eixo, né? Tá tudo assim, de repente, essa situação, pô, me tirou do equilíbrio. Como é que eu vou lidar com isso? É muito sério, né? Quanto mais rápido você conseguir sair da situação, melhor para as suas emoções, né? Agora você ficar remoendo lá, ruminando, que nem vaca, né? Olha a carne feia. E vai dar dor no estômago, né? Intuição social. Nossa, isso aqui sabe o que é? Aquela habilidade que a gente tem de interpretar as emoções e os sentimentos, os objetivos. Ou seja, saber ler, entender a linguagem falada, o que o outro está falando, e o que o outro está mostrando até mesmo sem falar. Os gestos, o rosto, entendeu? Porque isso chama-se intuição social. Tem gente que não tem simancol nenhum, né? E aqui a gente vai do obtuso. Obtuso é aquela pessoa fechada nele mesmo, né? Ao atento. Então, e aí? Você está fechada, você está só olhando para o seu umbigo, né? Ou você é capaz também de ter uma percepção não só sua, mas do outro também, né? Você está atento também, porque a gente vive com o outro, né, gente? A gente precisa também ter essa capacidade, né? Outra habilidade é sensibilidade ao contexto. Ali é a intuição do outro, né? Na pessoa, na emoção, no sentimento do outro. O que ele está te comunicando. Aí, essa daqui é diferente. É a capacidade da gente captar as regras da convivência. Todos nós temos contratos de convivência. Temos os que são velados, aquele que a gente não sabe nem falar, que todo mundo já sabe, né? Então, é assim, ó, ninguém pode botar pum na frente de todo mundo. Então, esse é um contrato que a gente faz, é uma regra, né? Quando fala, lembra que a avó fala, a mãe fala, quando fala, o outro murcha a orelha, entendeu? Tem certos contratos que estão muitas vezes implícitos e outros são falados. Né? Então, a gente tem que se adequar ao ambiente que nós estamos. Isso é uma habilidade também para você cuidar, porque aqui vai do insensível ao sensível. Então, você é uma pessoa insensível ou mais sensível ao contexto onde você está, ao ambiente. E, é claro, como consequência, sensível às pessoas que estão nesse ambiente. E a última característica, então, é a perspectiva, ou seja, a fé, né? Aquela capacidade de você ter esperança, de olhar para a situação, né? E falar assim, nossa, o Covid, como você falou, Covid está aí, ninguém nunca disso. Vai todo mundo morrer de Covid. Mas também não nunca mais vai ter o vírus. Então, esse olhar, né, sobre os acontecimentos com mais fé, com mais esperança, com um olhar mais assim positivo diante das situações. E aí, é claro, então vai do pessimista ao otimista, né? Você é uma pessoa mais para o lado do pessimismo ou que vai mais para o lado do otimismo. Então, aqui, só para recordar. Simples assim, né, gente? Fácil. Lembra? Autopercepção, resiliência, capacidade de se recuperar, né?
Autopercepção, capacidade de se recuperar, aí aquela intuição ao ambiente, né? E também a intuição às pessoas, né? Os sentimentos social. E a sensibilidade, né? Do contexto onde você está, né? Onde você está. Tudo mais. E a perspectiva. Você manter a fé, manter a esperança. Né? Em cima dessa última questão aí, da perspectiva, tem uma pergunta que fizeram para mim. Eu não marquei o nome da igreja, veio de uma igreja que falou assim, esse excesso de ansiedade por causa da pandemia é gerado pela falta, quer dizer que a pessoa não tem fé em Deus quando ela tem esse excesso de ansiedade. Me desculpe se quem está vendo fez a pergunta e eu não marquei quem foi, mas eu sei que foi de uma igreja. Então, a pergunta é, esse excesso de ansiedade em relação à pandemia é por falta de fé em Deus? Já que você tocou, né, nesse último aspecto aí. É como eu coloquei agora há pouquinho, né? O medo, né? O medo, você entra por uma porta, a fé sai por outra, né? Então, realmente, quanto mais eu não confio em Deus, quanto mais eu estou distante de Deus, quanto mais eu não tenho essa intimidade com Deus, mais o medo vai entrar em mim, eu vou ficar mais ansiosa e eu não vou saber lidar com as emoções e é um abismo, chama abismo. Né? Então, a importância da gente realmente estar conectado com Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele também, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, o Espírito Santo, ele pode sim nos capacitar, a nos ajudar, ele interpreta, nos interpreta com gemidos inexprimíveis, né? Porque até entende muitas vezes essa nossa falta de fé, né? Porque nós somos gente, né? A gente erra, a gente quer fazer uma coisa, faz outra, e Deus sabe disso. Mas Ele é tão misericordioso que é capaz de mostrar isso para nós e ainda interpretar isso para Deus e Deus ainda vir e nos abençoar e nos acolher nesses tempos. Né? Tá bom, então vamos para a próxima pergunta. Assim. A Letícia F. Darines, acho que esse é o nome, perguntou sobre as crianças. Ela falou assim, como dimensionar o efeito negativo do isolamento em crianças? Como podemos amenizar os prejuízos já instalados? Pois é certo que hoje há muitas crianças que estão há meses sem ver os avós, tios, primos e amigos da escola. O contato está apenas online e não pessoal. Se isso gera ansiedade nos adultos, quais os efeitos causados nas crianças? Né? Como que pode, então, pelo que eu entendi aqui, ser amenizado esses efeitos? Olha, uma coisa que nós temos observado muito, né? Você sabe que as crianças elas levam a coisa com mais tranquilidade do que os grandes? Por quê? Porque elas não têm tão noção do perigo, né? Elas não têm tanta noção, dependendo da idade, é claro, né? Não tem tanta noção daquilo que está acontecendo. Por isso, nós já conversamos sobre isso, por isso que uma boa conversa, uma explicação, de acordo com a idade que a criança tem, você vai colocando, né? Elas levam até numa boa. Eu tenho uma menina que, inclusive, mora lá nos Estados Unidos. Ela é demais! Tá, o pai, a mãe e o irmãozinho mais novo que ela com Covid. E ela foi a única que não pegou. Graças a Deus, Deus pôs uma rede de proteção em cima dela, porque ela é muito de risco, ela é cardiopata, né? Então, para ela, todo mundo preocupado com ela, assim, a hora que ela falou que ela tinha que ir para casa da avó, tranquilo, pegou as bonecas, os carrinhos, todas as coisas lá e ó, tchau, mãe.
Vou ficar na casa da avó muitos dias. Pegou as roupinhas que ela gosta, bota e tudo mais. E todo mundo preocupado com ela. A gente orando e Deus ouviu as nossas orações e colocou uma barreira de proteção em cima dela que não tem explicação. E foi lá passear na casa da avó. Então, para ela é festa. Então, depende muito também, uma coisa importante, da maneira como os adultos estão encarando a criança é esponja. Ela vai encarar também. Sempre falo isso. Se o pai e a mãe apavorado, eles vão ser apavorados. Mas se o pai, a mãe ou a família está levando com uma coisa mais assim, claro, consciente, mais de boa, como fala, né? Assim, sem tanto desespero, com essa confiança em Deus, né? E tal, a criança também vai assimilar desta forma. Então, os pais são muito importantes, como eles lidam com isso. Né? Como estão lidando. E aí, a gente volta, né? Antes de passar para a próxima pergunta, né? Tão séria que é para as crianças. E como você falou, as crianças são esponjinhas. Então, você imagina nesses conflitos todos que foram falados aí, gerados por causa do isolamento, seja brigas, falta de paciência, medo, ansiedade excessiva, muitas pessoas doentes dentro de casa. Então, como que a criança acaba assimilando esses sentimentos todos e acaba também ficando irritada, ansiosa, sem conseguir dormir e tanta coisa, né? Como é importante para a gente, como pais, ter esse cuidado também, né? Porque senão eles vão assimilar da mesma forma que os adultos estão assimilando. É importante. Muito sério. Ó, você quis um tempo aí, hein? Eu vou na última pergunta aqui, porque daqui a pouco fecham a gente. Quais os passos para lidarmos, então, bem com as nossas emoções? Você falou das habilidades, né? Então, vamos encerrar aí com quais os passos que a gente pode lidar com as nossas emoções no meio disso tudo. Então, a primeira coisa, eu vou ensinar para vocês um acróstico para decorar. Né? Não é só para lidar com as emoções, é com tudo aquilo que dificulta a nossa vida. Né? É o adimiente e o aceimude. Nossa, o que é isso, Magali? Adimiente, aceimude. Eu faço meus clientes decorarem isso. Porque se aprenderem isso, entendeu? O resto Deus faz. Agora, a gente tem que aprender uma coisa. O sobrenatural, eu gosto muito da palavra sobrenatural, porque o sobre, aquilo que não está no nosso alcance, é da mão de Deus, é para Deus. A gente fala, Deus, quero ver como o senhor vai sair dessa. Mas o natural é nosso. E é isso que eu quero colocar para vocês. Então, adime é admitir. Admita. Você está negando sua realidade. Você está negando suas emoções. Você não está, né? Algum problema. Admita o problema. Segundo, entenda o problema ou a realidade. É aquilo que eu fiz com vocês. Tá, eu estou sentindo isso. Então está me causando medo. Entendeu? Eu preciso entender. Entendeu o que está acontecendo. Aí então, é o adime de admitir. Ente é de entender. Acei é de aceitar. Porque aceitar o problema, a realidade. Porque tem gente que entende, só fica aqui, ó. Mas não aceita. Não entra na alma. Não entra na pessoa aquilo, entendeu? Então não adianta. Porque aí vem o próximo passo, que é mudar. Porque não adianta você também ficar, eu aceito, eu sei que eu tenho esse problema. Aí aparecia o problema. Fica lá, né, tratando ele. Tá? Não, tem que mudar. Tem que mudar. Né? Então, ó, admiente, mude. Admita, entenda, aceita e mude. Mas, olha, tudo que nós vimos aqui, a gente viu que é um desafio, né? Manter as nossas emoções equilibradas não é fácil.
Mas se nós colocarmos essa conexão, né, entre a mente e o coração, né, valorizar aquilo que nós estamos sentindo e tentar entender tudo isso, né, já ajuda muito. Mas o mais importante, que a gente vai, eu tenho certeza que você também gostaria de fechar assim, né? É que nós entendermos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que sente, e ele nos fez, assim, pessoas que têm sentimentos, né? E ele, olha, e tudo que Deus... Olha como Deus sente, e tudo... Já começa lá. E tudo que Deus fez e viu que era bom. Ele sentiu que era bom. Olha, nós temos... É que nós não temos mais tempo aqui, mas olha, nós temos passagens que diz que Deus se arrepende. Nós temos passagem que fala que Deus é zeloso, né? Que Deus ele geme, Deus se ira. Olha, tudo isso é sentimento. Ele se entristece, mas também a gente vê um Jesus, né, que tem compaixão, Jesus que se exulta com as pessoas, que se alegra, que vai numa festa, né? Mas também nós temos um Jesus que chora quando o seu amigo morre. Então, se Deus tem emoções e trata, só que Deus e Jesus sabem lidar com elas equilibradamente. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus, para que Deus nos dê essa sabedoria, para que Deus nos libertar, para que Ele nos liberte mesmo dessas emoções negativas, dessas emoções que colocam a gente para baixo, que nos imobilizam, né? Que preso, sem seguir com a vida. E olha, eu gosto muito desse texto de Isaías 53, que diz assim, que ele carregou sobre si as nossas feridas. E essas feridas também, não é só ferida de doença, não, né? São as feridas emocionais também. Esses desafios emocionais que nós temos, essa dificuldade que nós temos de lidar com as nossas emoções, elas nos causam feridas emocionais. Mas Jesus, ali na cruz, ele também esteve ali para curar com o seu poder curador, regenerador, para regenerar as nossas emoções. E olha, em 2 Timóteo 1,7 diz assim, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então, Deus quer que nós sejamos equilibrados. E para isso, ele nos deu o quê? O poder. E sabe que esse poder no original é a palavra dunamis, dinamite. Então, nós temos esse poder que é uma dinamite, para arrasar mesmo. E esse poder é o mesmo poder que tirou Cristo da morte, que ressuscitou Cristo da morte, está a nosso favor para que nós possamos lidar com as nossas emoções. E eu tenho, nesses momentos difíceis, né, que eu passo, eu também gosto muito de um texto de Isaías 61, que diz assim, que Deus está à disposição de quem? Dos quebrantados de coração, para consolar todos os que choram, para nos dar alegria em vez de tristeza, louvor em vez de um espírito angustiado. Então, o Espírito Santo, às vezes, você pode estar se sentindo sozinha, abandonada, rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem, né? A autocomiseração que gera tristeza, mas o Espírito Santo, Jesus, ele é capaz de nos consolar, de transformar a nossa tristeza em alegria. Faça essa experiência. Se todas essas dicas que nós demos aqui não entrou na sua cabeça, porque é muita informação, assiste a live de novo, você saia daqui com isso no seu coração. Que Amém. O poder do Espírito Santo pode transformar as minhas emoções, o meu pranto em alegria. E olha,
eu digo para vocês que essa é a minha maior experiência. E quando tudo, você já usou todos os recursos, né? Que você faz o natural e aí a coisa não vira. A chave não vira, como eu costumo dizer. Aí você vai lá, ora, faz, lê a palavra de Deus, louva o Espírito. Deus vem e nos renova, como ele mesmo diz, transforma, né? Dá um coração novo, dá uma nova perspectiva das coisas. E é incrível esse andar com Jesus, como ele realmente pode nos capacitar à medida que a gente realmente admite, né? Que se confessarmos confessar nossas aquilo que nós estamos errando, ele é fiel e justo para nos livrar. Então, por isso que a gente deu essas dicas aqui, porque você primeiro depende de você, de admitir, de entender o que acontece com você, para que realmente você tenha um relacionamento com Deus mais consciente. Mas mesmo assim, ele ainda está pronto com o seu poder curador, mesmo se ainda nos interpretar com gemidos inexprimíveis, né? Até ali esperando uma ajuda de uma amiga, esperando a ajuda de um marido, né? do seu cônjuge, e a coisa não vem. Por quê? Porque o outro também pode estar na pior, como você. Mas Jesus nunca está, né? Então, um outro versículo que eu falo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, você tá precisando do marido, né? Aí o marido também está na pior, não está podendo te dar essa ajuda. Então, você fala assim, o Senhor é meu marido e nada me faltará. Está precisando de uma amiga e essa amiga não aparece? O Senhor é meu amigo e nada me faltará. Porque ele, sim, é capaz de nos preencher em todas as nossas Em todas as áreas, verdade. E buscar ele, muito, muito bom mesmo. Saber que nós temos esse Deus maravilhoso, né? Que nos preenche, que nos entende e que realmente nos capacita a buscá-lo cada dia mais. Sim. Foi muito bom essa live. Eu quero te agradecer, Magali, agradecer por esse tempo juntos, agradecer a cada um de vocês que estiveram aí com a gente. Antes de sermos cortados abruptamente, já vou agradecer. Derrubadas. Nada, gente, mental. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram enviando perguntas. Aqueles que entraram na live, muito obrigado. Magali, eu quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua vida, a vida do seu esposo, o ministério que vocês têm com casais, que é uma bênção, com certeza. Magali também tem o trabalho de aconselhamento, é psicóloga, tem atendimento, está atendendo online, né, Magali? Online, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, quem quiser... do Canadá. Pode entrar em contato com ela. Ah, meu esposo ajudador aqui está me lembrando dos livros, a Magali e o Sol tem vários livros aí que tem sido uma bênção. Eu vou estar colocando... Você pode falar um pouquinho deles, o que você tem? Né? Sim, principalmente para ajudar nesse tema que nós estamos trabalhando aqui. Temos o livro Vivendo e Aprendendo a Brigar, né? E você pode encontrar ou no Amazon ou no Hotmart. Nós já colocamos online, né? Nós já colocamos lá, tá? Vocês podem entrar no nosso site, estão todos em e-books já, os nossos livros. E você pode entrar no nosso Instagram, @casalleoto, que lá tem o Linktree, né? Sim. E dá para entrar no Hotmart, para poder adquirir. Vai ser de grande ajuda, porque lá a gente vai trabalhar esses temas, né? Tipo limites, máscaras, perdão, como brigar. Aproveitar uma briga, né? A gente fala assim, não desperdiça uma briga. O que você aprendeu com ela, né? Um ministério muito bom. E eu vou deixar, esse vídeo vai estar gravado no YouTube, eu vou deixando na descrição também do YouTube todos os contatos da Magali e você com certeza pode estar entrando em contato. Deus vai estar abençoando vocês aí de uma maneira muito especial.
Magali, Deus abençoe Quer dizer que você. você vai deixar no YouTube. Bom, Você vai falar, legal, que aí depois a gente pode compartilhar. isso. Pode olhar lá no nosso Casal Leoto, no Linktree, a gente tem cursos online, viu? Isso, Sobre tem os cursos para relacionamento, que é casais bem também, legal. né? Isso mesmo. De casais Eu vou deixar incríveis. todos os contatos e Isso, legal. pode estar Nada. entrando em contato. Deus É isso abençoe, aí. Magali. Você também, querida, aí no seu trabalho, no seu ministério, com seu marido aí. Obrigada. Né? Que Deus fortaleça vocês cada vez mais, viu? Obrigada. Deus abençoe, gente. Um abraço para Tchau. vocês. Um abração para todo mundo. É.